Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição e hoje, quarta-feira, 25 de outubro, a lição 4, ela tem como título A Missão de Abraão. E a lição de hoje está baseada no livro de Gênesis, no capítulo 19, do versículos 1 até 29. E aqui nós vemos qual foi o resultado do espírito de hospitalidade, de amor e de oração desse grande patriarca Abraão, que teve resultados positivos, né, desde da sua saída de Ur dos Caldeus. E o que nós vemos na lição de hoje é que por meio de Abraão, Deus criou uma nova nação, um povo abençoado, para que ele pudesse abençoar outras nações. E ele deu todos os recursos, né, e capacidades para que Abraão pudesse exercer a hospitalidade para com os órfãos, para com os estranhos, para com as viúvas. E Deus mostrou a Abraão que mesmo nos lugares, né, onde imperava a iniquidade, né, o pecado, ele podia manter um espírito de hospitalidade, assim como nós também podemos fazer isto. Onde esses valores, eles são passados assim para todas as pessoas da nossa família, porque é um testemunho para todos. E aqui nós vemos que Abraão e Ló, seu sobrinho, eles demonstraram hospitalidades quando, mesmo eles separados, né, onde Abraão foi para Canaã e Ló foi para Sodoma, onde esse símbolo, né, de amor ao próximo levou à salvação de ambos, né, inclusive da sua família, embora Ló ele só conseguiu salvar as suas duas filhas. E a hospitalidade, né, o amor e a oração de Abraão tiveram resultados positivos que levaram à salvação de seu sobrinho Ló e de suas duas filhas, enquanto os demais se acostumaram, né, com a iniquidade e não enxergaram esses valores. E tudo isso aconteceu porque Ló, né, seu sobrinho, aprendeu a ser hospitaleiro e recebeu anjos em sua casa, sem saber que ele estava recebendo esses anjos, que esses anjos evitaram dele cair naquela destruição de Sodoma e Gomorra. E na lição de hoje, que está lá que também fala no livro de Gênesis 18, nós vemos que o patriarca Abraão, na hora mais quente do dia, quando ele estava assim descansando na sua tenda, lá nos carvalhais de Mamre, né, nesse caminho que ele estava tendo para Canaã, ele pratica hospitalidade para 3 viajantes, né, cansados e sedentos, que ao findar a hospitaleira refeição, eles se revelaram não somente ser homens, mas serem anjos celestiais que estavam a serviço do grandioso comandante deles, né, o seu Criador e Redentor, o Rei. E ali foram expostos a Abraão os conselhos do céu. E ele foi chamado de amigo de Deus justamente por sua conduta, amor ao próximo e, acima de tudo, ele ser hospitaleiro. Os mesmos anjos que estavam com o Senhor, ali junto com Abraão, na porta de sua tenda,
eles seguiram em direção às cidades de Sodoma e Gomorra para ajudar o sobrinho de Abraão chamado Ló, para tirá-lo de lá, porque essas cidades seriam destruídas. E Deus enviou esses anjos justamente devido à oração fervorosa de Abraão. E o patriarca podia avistá-los assim, aqueles anjos, assim, ao longe, enquanto ele intercedia pelos homens perante o Senhor, até que finalmente ele percebeu que o veredicto divino que já havia sido estabelecido. E no coração de Abraão estava uma tremenda angústia, né, que o fazia estremecer ao pensar que seu sobrinho Ló estava naquela cidade ímpia, né, e que ela seria destruída. Porém, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló de lá, de Sodoma, que fala lá em Gênesis 19, 29. E justamente por amor a Abraão, e o livrou dessa destruição. E aqueles anjos que não foram assim enviados ali para Sodoma e Gomorra somente para juízo, mas também por misericórdia de Deus, que fala em Gênesis 19, 16. E porque nem que fosse um justo só, Deus atuaria. Quando Ló se separou do seu tio, a Bíblia relata que ele ia armando tendas, né, até Sodoma, que fala em Gênesis 13, 12, que ele havia aprendido com seu tio Abraão. O fato dos anjos terem encontrado Ló, o sobrinho de Abraão, na porta da cidade, demonstra que ele já possuía um cargo de destaque naquela cidade, ou uma posição assim de autoridade. Portanto, já não mais habitava em tendas, mas sim já tinha uma residência fixa naquela cidade iníqua, pecadora. Pois sentar-se junto do portão da entrada da cidade era privilégio para um oficial público, né, um juiz, um rei, né, que fala lá em 2 Samuel 9:8 e também fala em Jeremias 38:7. A história de Gênesis 19, que é o ponto principal desta lição, ela é semelhante a Gênesis 18. É a história dos anjos que estiveram com Abraão. Perceba, né, que em Gênesis 19 é que a reação de Ló, seu sobrinho, ao avistar aqueles homens vindo em sua direção, ou os anjos enviados por Deus, foi a mesma de Abraão, quando anteriormente ele havia recebido. Onde Ló, o sobrinho de Abraão, se levantou, foi ao encontro deles, né, e se prostrou assim como Abraão, com o rosto em terra, e insistiu para que eles fossem até sua casa. E lhes até ofereceu assim uma refeição, onde aprendeu a ser hospitaleiro com seu tio, onde cada um, né, convidou estranhos, né, viajantes, para descansar em suas casas, né, que fala em Gênesis 18:3 e Gênesis 19:2. E eles prepararam o melhor possível alimentação para seus visitantes, né, que fala em Gênesis 18:4 até 8, e fala também em Gênesis 19:3, mostrando que Ló, mesmo sendo pecador, morando em uma cidade iníqua, e embora tivesse defeitos, Ló tinha algumas qualidades, né, como o amor ao próximo e hospitalidade, sem olhar a quem. E vejam, né, a maldade naquela cidade, após Ló receber a visita em sua casa daqueles homens enviados por Deus, ou seja, anjos celestiais,
Quando os moradores dali souberam que aqueles homens estavam na casa de Ló, eles se revoltaram. E a maldade foi manifestada e a população queria matá-los, queria linchá-los. E mesmo Ló tentando negociar com aqueles revoltosos, que mencionaram até que eles tinham vontade de estrupá-los, né? Veja que absurdo. Avisado por aqueles anjos de sua casa, Ló foi se arrumar porque Deus iria destruir aquele lugar. E Ló alertou seus filhos e genros que não acreditaram. Percebendo a demora de Ló e de sua família para saírem daquela cidade determinada para ser destruída, os anjos pegaram Ló pela mão e o puxaram, ele, a sua mulher e suas 2 filhas, para fora e os levaram para fora da cidade, né? Que está lá em Gênesis 19, 16, porque ela iria ser destruída. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Mas entre essas milhares de pessoas que habitavam ali em Sodoma e Gomorra, apenas essas 4 pessoas deixaram a cidade, né? Ou seja, Ló e a sua família, mesmo após avisos do que iria ocorrer. E no final, apenas 3 foram salvas, porque a esposa de Ló desobedeceu a Deus e acabou também morrendo, tudo por não respeitar a Deus como havia ocorrido lá no dilúvio. Mas mesmo diante assim de um pequeno número de moradores de Sodoma e Gomorra que foram sobreviventes e salvos, né, em Cristo, através do seu poder, hoje nós temos implicações para a nossa missão que Deus nos confiou aqui, onde nós moramos, no nosso habitat, onde tem um aviso para todos nós, através das Sagradas Escrituras, que nem todos de nós seremos salvos, porque a salvação ela é individual. E é por isso que Deus dá um livre-arbítrio por amor para as pessoas decidirem, onde a decisão é de cada uma, de aceitar ou não a Jesus como Salvador e Senhor. Nossa missão como servos de Deus é proclamar o Evangelho para o maior número de pessoas possíveis, para que aceitem Jesus como seus senhores. E ninguém vai ao Pai senão por Ele, que o próprio Jesus disse. E não há outro caminho e não há outro meio. E o pior é que o tempo está se esgotando, o tempo está passando. E os sinais da segunda vinda de Cristo estão muito próxima, né? E a destruição desse planeta está com os seus dias contados. Acredite você ou não, vai acontecer e Jesus está voltando. Acredite você ou não. E a salvação se resume na escolha de cada um. Não há gracejos, piadas desta mensagem. Jesus está voltando. É uma questão de vida ou morte eterna. Infelizmente, a semelhança do dilúvio e da destruição de Sodoma e Gomorra, assim se dará no grande dia do Senhor, ou seja, na segunda volta de Jesus. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do Espírito Santo para que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. E não há outro meio de salvação. Ninguém vai ao Pai senão por Ele, Jesus, onde o próprio Jesus falou para todos nós. E é por isso que Deus tem trabalhado na mente para que as pessoas aceitem a Jesus como Salvador e Senhor.
Porque a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser uma pessoa sábia, de entendimento, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. Você começa a manusear melhor as Sagradas Escrituras e entendê-las melhor, porque o Espírito Santo te dá esse entendimento. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar de onde não haverá mais morte, mais aflições, mais dores, não haverá mais perseguições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.